obrigada por todo o carinho, pela receptividade. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu estava comentando com a Lulu antes da gente começar o quanto que essas iniciativas são importantes, né? E o quanto que elas unem equipes de norte a sul, que nem a gente pôde ver no chat. E não é fácil, né, fazer esse tipo de coisa. Tem organização, falar com os palestrantes, organizar postagem, organizar gravação, garantir que alguém vai estar aqui mediando. Então, parabéns por todo o trabalho e, inclusive, num domingo, né, estar fazendo isso. Muito obrigada a todos que estão aqui. O sotaque porto-alegrense. Eu vi o comentário agora. É, pior que eu tenho um pouco. Mas então, muito obrigada, pessoal, por tirarem um tempinho de vocês para estar aqui. Eu sei que não é fácil, final de ano, final de semestre. Então, muito obrigada de coração. Eu vou começar agora a compartilhar minha tela. Deixa eu ver se vai funcionar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Beleza, perfeito. Deixa eu só ver como é que eu faço para passar. Tá, beleza. Então, pessoal, hoje nós vamos falar então um pouco sobre a inspeção de robôs, mas nós vamos além disso. Não vamos falar apenas sobre regras, sobre o que é inspeção, sobre o fluxo dela, coisas que vocês já estão cansados de ouvir. A gente vai falar principalmente sobre boas práticas que transformam equipes na FIRST, tanto de FLL, FTC e quanto FRC. Então, aqui tem uma breve agenda, parece muita coisa, mas eu deixei da forma mais dinâmica possível. Acho legal ter essa agenda depois, caso alguém vá assistir o vídeo e queira, enfim, parar em uma sessão específica e tal. Essa é a agendinha que a gente tem. Sintam-se super à vontade para me interromper, para fazer perguntas ou para acrescentar alguma coisa. Por mim, isso é bem tranquilo. No final, imagino que a gente vai ter um espaço só para isso também, mas sintam-se à vontade, é uma conversa de todos nós. Então, só fazendo um disclaimer, sobre regras antes da gente iniciar. Quando eu estava montando esse workshop, eu pensei em várias possibilidades do que a gente poderia falar, abordar, enfim. E esse workshop não vai focar especificamente só em regras, até porque a gente não vai mais ter nenhum evento oficial da FRC no Brasil esse ano, né? Tá quase chegando o kickoff, ou seja, um novo manual vai sair, novas regras vão sair, coisas que a gente nunca pensou vão ser modificadas. Então, todo ano, né, tem novas surpresas e para isso, geralmente, no início do ano, a Estemos lança alguma capacitação, ou eu lanço alguma capacitação, envio para eles, sobre novas regras, sobre, enfim, mudanças drásticas no manual. Esse ano a gente teve muitas, acho que foi um dos anos em que mais teve novidades dentro da FRC, principalmente. Então, esse material, ele geralmente sai mais perto do kickoff. Mas, então, claro, eu vou falar sobre o básico que todo mundo precisa saber, mas regras novas, eu ainda não sei nada, não vou ficar sabendo em janeiro, assim como todo mundo. Mas a partir do momento que eu tiver a capacitação com os outros LORIs, aí esse conteúdo será compartilhado com as equipes, técnicos e voluntários. Então, quem sou eu? Deixa eu só. Tô arrumando minha tela aqui. Bom, meu nome é Amanda, eu moro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas eu transito muito entre Porto Alegre, que é onde eu estudo também, por isso tem um pouco do sotaque aí. Eu curso engenharia de software com certificação em ciências de dados na PUC. Eu trabalho como desenvolvedora de software na HP, que é uma empresa do Tecnopuc, é a empresa de impressoras, né, para ser mais direta, assim. Provavelmente vocês conhecem por isso a HP. Eu tenho 7 anos de First, já eu entrei no final de 2018, vou fechar 7 anos. E eu sou ex-competidora da FRC, do Under Control 1156. Eu estive lá entre 2018 e 2022. Nesse meio tempo, eu fui capitã da equipe, eu passei por todas as áreas possíveis, desde CAD, desde mecânica, desde programação, desde Outreach e prêmios, que eram as áreas que eu sempre gostei mais, assim, quando eu era participante. E daí, nesse meio tempo, eu tive a honra de apresentar o Chairman's Award diversas vezes, que é o atual Impact, né? Para vocês verem como eu tô velha, o prêmio já até mudou de nome. Mas, além disso, eu também atuo atualmente como Lead Robot Inspector na FRC. Eu fui treinada pelos últimos 3 anos por um voluntário diretamente da FIRST que veio para o Brasil, assim como outros vieram para capacitar outras pessoas chaves para que os nossos eventos possam acontecer aqui no país. Então, por exemplo, o Red Ref, um Kewer, o juiz-chefe de avaliação em sala, todas essas pessoas foram treinadas por pessoas que têm um contato direto com a FIRST, e comigo não foi diferente, né? Então, esse ano foi meu primeiro ano oficialmente como LRI do Brasil. Por enquanto, eu ainda sou a única, a partir do momento que
a FRC continuar se expandindo no Brasil, o que já é uma verdade, nós teremos mais pessoas aí para fazer parte desse time. E na FTC, eu também tenho um carinho muito grande pela FTC, onde eu atuo como juiz-chefe de avaliação e FTA. Então, por exemplo, uma semana atrás eu estava no Ceará sendo FTA, e daqui a 4 semanas eu acho que eu vou estar em. Gente, esqueci o nome, na Paraíba. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sempre que tem algum evento, alguma coisa que eu possa ajudar, eu tô tentando me envolver. Então vocês já devem ter me visto em algum desses eventos. E até hoje eu acho que já fechou mais de 20 eventos que eu estive presente, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, no Uruguai. Então vocês provavelmente já devem ter me visto andando por aí também, né? Eu sempre tenho que estar com esse boné amarelo, então eu acho que é meio fácil me identificar. Mas então é isso, essa é um pouco sobre mim. E de novo, muito obrigado por estarem aqui, é um prazer poder falar com vocês. Então, gente, antes da gente começar, eu botei aqui uma foto do manual para fazer mais um disclaimer de que tudo que eu vou falar aqui está presente nesse documento. E eu recomendo vocês fortemente fazerem a leitura dele a cada temporada. Eu sei que é um documento muito longo, eu sei que na correria de ter que montar robô, na correria de ter que escrever prêmio, às vezes é difícil parar e ler mais de 100 páginas, mas é extremamente importante para que na competição vocês não tenham nenhuma surpresa, né? Então, vocês já devem ter ouvido isso dos técnicos de vocês, de pessoas mais velhas, de voluntários, mas realmente não tem escapatória, né? Sem ler o manual, a gente não consegue jogar um jogo, assim como sem ler o manual, a gente não consegue construir um robô que esteja dentro das regras, né? Então, dei a devida atenção para esse arquivo, porque ele é feito com muito esforço. Como ela Rye, eu tenho a chance de conhecer algumas das pessoas que escrevem e editam esse manual, e sempre é uma discussão muito grande entre todos os voluntários da FIRST para ver se uma regra faz sentido, se ela deve ser alterada. Então, tem muito esforço por trás dele também, e então ele vale ser a pena, né, reconhecido e levar um tempo em consideração para fazer essa leitura completa dele. Bom, iniciando então, vamos começar a falar sobre a inspeção de robôs. Uma breve definição. Então, eu acredito que todo mundo que está aqui já deva ter passado por esse processo, mas se não passou, eu estou aqui para explicar. A inspeção de robôs garante basicamente que todos os times estejam em conformidade com as regras do jogo, padrões de segurança e requisitos técnicos. Ou seja, garante que todo mundo esteja seguindo as regras do manual e que possa competir em segurança, que seja uma competição justa para todo mundo. Porque não adianta, por exemplo, um robô ser muito maior que os outros, ele ter uma vantagem muito maior, por exemplo, esse ano. Conseguiria pontuar mais facilmente na net do Riffscape. Mas se ele está fora das regras, isso não vale, né? Tem que ser justo para todo mundo tem que estar dentro dos mesmos padrões para a competição ser segura e honesta, né? Para todas as equipes. Aqui eu botei um print de uma regra da FRC. Eu vou abordar um pouco da FLL e FTC ao decorrer da minha apresentação, mas na FRC nós temos regras muito claras sobre isso na seção 9 do manual, que é Inspection and Eligibility. Então, get inspected before playing a qualification of playoff match, ou seja, seja inspecionado antes de jogar uma partida qualificatória ou um playoff, né, que são as partidas que ocorrem após a seleção de alianças. Então, por exemplo, na FRC, uma equipe só pode participar de uma dessas partidas e receber ranking points ou match points se o robô passou por uma inspeção inicial completa. Ou seja, se uma equipe entrar em quadra durante uma qualificatória e não tiver passado por uma inspeção, o que é muito difícil acontecer, ela pode até mesmo receber um red card ou ser desqualificada da partida. Então, é algo sério que possui consequências sérias para garantir a segurança de todo mundo envolvido. E, de novo, essas regras estão no manual também. Esse trecho eu peguei do manual desse ano, mas provavelmente ele vai estar no próximo, talvez em palavras diferentes, mas estará lá. Só achar meu mouse aqui. Bom, então, falando um pouco sobre o fluxo de inspeção. De novo, esse aqui é da FRC, a FLL e a FTC, a inspeção geralmente ocorre na quadra. A FLL não tem, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, sobre a ficha de inspeção. Ela não tem um processo tão formal quanto a FTC e a FRC. Ela ocorre, então, no tapete, antes das partidas iniciarem, e a FTC ocorre também perto da quadra. Mas na FRC, o que acontece a partir do momento que o evento inicia, esse ano nós tivemos uma mudança na regra que no dia do load-in, ou seja, o dia em que as equipes levam o seu robô e o material do pitch para a competição, elas já podem ter pelo menos o seu robô pesado. E acredito que vai ser uma regra que vai se manter, até porque é uma vantagem, porque a partir do momento que vocês pesam o robô de vocês num dia, no outro vocês já estão em uma posição muito alta na fila para que o inspetor inspecione, né, vocês, complete esse processo e vocês possam ter muito mais tempo treinando
na quadra oficial, né? Então, basicamente, a partir do momento que o evento inicia, a equipe é responsável por ir até o pitch de inspeção, que geralmente fica do lado ou atrás ou perto do pitch admin, de certa forma, então é fácil nos achar, com o seu robô, onde a gente vai pesar e realizar medições iniciais. A partir do momento que isso acontece, vocês iniciaram o processo de inspeção, então uma equipe nada, um inspetor vai retirar a ficha de inspeção de vocês ou vai acessar virtualmente, esse processo pode variar, vai até o pitch de vocês para continuar esse processo. E lá o inspetor vai avaliar tanto a parte mecânica, quanto elétrica, quanto pneumática, quanto absolutamente tudo que vocês tiverem no robô e que será utilizado durante a competição. Se tudo estiver ok, se a equipe for aprovada, vocês recebem um adesivo de inspeção e agora podem participar das partidas qualificatórias. E se a equipe não for aprovada, ela deve trabalhar no que foi apontado pelo inspetor até que ela passe nesse processo, né? Então, isso se repete antes das partidas qualificatórias e antes dos playoffs, que são as partidas que ocorrem após a seleção de alianças. E as equipes podem pausar a inspeção por qualquer motivo e podem participar das suas partidas de treino agendadas, mesmo sem esse adesivo. Mas a partir do momento que vocês recebem esse adesivo de inspeção, vocês entram na fila para preenchimento de partidas de treino. Ou seja, vocês podem participar de muito mais partidas na arena oficial e conhecer como a arena funciona, entender de que forma vocês podem jogar melhor e conhecer, né, o espaço em que vocês estarão durante o evento, porque uma coisa é a gente ter uma arena de treino no nosso laboratório e outra coisa é a gente ter a arena de treino oficial, né? Podem ocorrer variações, querendo ou não. Então é muito importante que vocês passem o maior tempo possível na arena treinando e conhecendo o espaço que vocês estarão, se acostumando, para que tudo ocorra bem durante o evento, né? Inclusive para os pilotos, porque a sensação de pilotar no laboratório e pilotar no evento é muito diferente. Então, quanto mais vocês puderem estar lá com os alunos e garantir que eles se acostumem com o ambiente, melhor, né? E passar. Então, agora falando um pouquinho sobre a ficha de inspeção. Essas fichas, né, tanto da FLL, FTC, FRC, todo ano elas são modificadas, atualizadas, elas geralmente saem. Esse ano demorou um pouco para sair da FRC, acredito que tenha sido na primeira semana de fevereiro, porque tiveram muitas discussões sobre as regras, mas elas saem antes da competição, isso é certo, isso é garantido. E vocês têm acesso a elas. Então, não é uma surpresa para a equipe, não deve ser uma surpresa do que será requisitado, do que será pedido pelos inspetores quando vocês chegam na competição. Então, é mais um documento que vocês podem usar a favor de vocês. Então, aqui eu botei um exemplo das fichas de cada uma das categorias. Eu tô falando um pouco mais sobre a FRC, mas eu quis trazer um pouco das outras também para vocês verem as diferenças. A FLL é onde a inspeção é mais simplificada, assim, ela não tem nenhuma ficha de inspeção apenas para isso, né? Ela tem uma parte na ficha sobre a inspeção, que o robô deve estar dentro da área de lançamento e dentro de um limite de perímetro, e é isso. Tem outros aspectos que são avaliados na apresentação em sala. A FLL tem sala como algo muito forte, né? Então, outras coisas são avaliadas com os juízes durante esse período, mas na arena, essa é a definição de inspeção que é realizada na FLL, né? Então, a equipe recebe 20 pontos se passa na inspeção. Essa, é a ficha da temporada do ano passado, né? Então, provavelmente ela vai ser modificada também, mas se torna muito mais simples do que FTC e FRC, né? Então, FLL, claro, também possui outras constraints, como não pode ter nenhuma peça que não seja relacionada a Lego, não pode, por exemplo, colar as peças, que é uma piada que existe na comunidade, né? Que equipes colam as peças de Lego, isso não pode ocorrer. E outras definições, né? Que as equipes ah, precisam seguir. Na FTC, a ficha de inspeção, ela chega a ser quase maior do que da FRC, mas ela é realizada na arena também. Ela, de forma geral, é realizada virtualmente. O sistema da FTC já comporta a inspeção como algo. Então, temos aí avaliação geral, mecânica, elétrica, enfim, uma definição geral assim de tudo que pode estar presente no robô é avaliado. E também a equipe precisa passar nesse processo para poder jogar, assim como a FRC, que é a terceira ficha e que tem a maior quantidade de itens, né? Então, geralmente é uma ficha de frente e verso, assim. Não, ela parece ser bem mais longa do que ela é. Ela é comprida, mas não é tão terrível assim como parece.
Mas, de novo, esse material ele é disponibilizado para vocês com bastante antecedência, então eu recomendo que vocês façam a leitura disso. Vocês podem inspecionar o de robô de vocês antes do evento, de forma não oficial, mas vocês podem, né, conhecer e entender, por exemplo, o meu robô está maior do que o limite de altura, o meu robô está maior do que o limite de peso, né? Então, isso são coisas legais de vocês perceberem no laboratório e não na competição, né? Porque vai trazer uma vantagem grande para vocês e, com certeza, muito menos retrabalho. Então, eu recomendo, se você que está aqui é da FLL, FTC, FRC, acesse esses documentos antes, assim como todo e qualquer material da FIRST é público, né? Então, todo o sistema de inspeção, toda a parte de manual, toda a parte de construção da arena, todos esses documentos são públicos, então façam uso deles, né? A inspeção, uma coisa muito importante da gente ter em mente é que ela não é um obstáculo, ela é uma ferramenta, né? Muitas equipes têm essa percepção de que a inspeção existe para puni-las ou que a gente está lá para, tipo, encontrar erros e dificultar o trabalho de vocês, mas não é verdade, né? Isso é algo que eu venho tentando modificar o pensamento das pessoas e eu sei que é difícil, eu também já fui competidora e toda vez que um inspetor chegava no nosso pitch eu pensava, meu Deus, lá vem ele achar algum problema, sabe? E é um pensamento normal, porque é uma avaliação, né? Mas sintam-se à vontade, sintam-se tranquilos. Eu garanto, no meu nome, no nome de todos os meus inspetores, que esse não é o nosso objetivo, mas sim garantir que vocês possam competir em segurança. E nós estamos lá para auxiliar vocês, não para puni-los, né? Todos nós somos voluntários, nós fazemos isso simplesmente porque a gente gosta. Então, para nós, a satisfação de ver vocês passando, ver vocês jogando é muito maior do que qualquer outra coisa, né? A gente torce e trabalha para que isso aconteça. Se uma equipe não passa na inspeção, significa que a gente falhou, né? Então, para vocês terem isso em mente que nós todos estamos jogando como uma grande equipe. Mas enfim, a inspeção é uma ferramenta, né, para a gente garantir cumprimento das regras, como eu já falei, segurança e uma competição justa e segura para todos nós. E existem também erros que derrubam equipes antes mesmo do evento começar, como eu disse. Então, por exemplo, não verificar peso e medidas do robô. A cada ano, essas medidas tendem a ser bastante modificadas. Então, perímetro, altura, extensão, às vezes a gente tem medidas especiais dentro da arena em determinados períodos do jogo, que o robô pode se expandir tanto. Então, é muito importante que todo ano vocês realizem essa verificação para vocês não chegarem no dia do evento e descobrirem que o robô de vocês está muito maior do que o requisitado. E isso vai dar uma dor de cabeça muito grande para vocês, né? Então, é bom que vocês percebam isso no laboratório. Existe, não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que talvez as equipes mais antigas conheçam isso, mas existem umas regras, eu não lembro qual time que fez, foi um time gringo, que se chama Golden Rules, ou seja, regras douradas da FRC. E tem uma que é Fail Faster, que é tipo, falhe o mais rápido possível. Então, é importante que vocês falhem no laboratório de vocês do que falhar na competição. E quanto mais cedo vocês identificarem um erro, melhor, né? Então, tenham isso em mente. Subestimar a complexidade dos bumpers é algo que eu vejo que acontece. E quando eu falo isso, eu não tô falando só do Brasil, tá? Eu falo de forma geral, não tô apontando o dedo pra ninguém. Porque bumper, geralmente, a gente passa muito tempo projetando o robô e pensando em como ele vai ser. E às vezes a gente acaba deixando os bumpers para depois. Mas eles têm que ser pensados como uma parte do design do robô também. A mudança de regras desse ano deixou isso bem claro, de que eles são podemos chamar como um subsistema do robô e que eles devem ser pensados juntos, em como eles vão se integrar com o robô. Então, ter isso em mente é muito importante para caso vocês tenham que fazer alguma alteração no robô, para vocês vão ter que fazer alguma alteração nos bumpers e vai ser um trabalho muito grande. Então, façam o design do robô de vocês pensando nos bumpers também. Falta de atenção elétrica é algo que pode acontecer também. Por exemplo, constrói um robô, garantem que ele tá pronto, mas aí sobrou pouco tempo para elétrica, então ela fica solta ou ela fica perigosa, né? Ela fica talvez com partes arrastando no chão. Então, toda vez que um robô é projetado, toda vez que ele é idealizado, todos os subsistemas dele, tudo que tá nele tem que se conversar de certa forma. Então, é importante que vocês deem a devida atenção a cada uma dessas coisas da mesma forma, né? Tipo, deem a mesma atenção para cada uma dessas partes do robô. Isso é exclusivo ao FTC e à FRC, né? FLL funciona de um jeito diferente. E falta de atenção a versionamento de código e atualizações. A inspeção não avalia código além da versão da Driver Station, mas pode acontecer de vocês chegarem no dia e perceberem que vocês estão na branch errada, ou vocês não deram um pull na main
e agora vocês têm que atualizar o código de vocês. Então, é importante garantir que esse código esteja armazenado em um local seguro, que todos os programadores do time tenham acesso, né? Isso é uma dica mais minha, assim. E que no dia da competição, se vocês tiverem que, enfim, atualizar a versão de vocês, isso seja feito de forma fácil, né? E o dashboard também, né? Se não tiver atualizado, ele não vai conectar com a quadra, não vai funcionar. Isso é algo que as equipes não tendem a esquecer, mas é sempre importante lembrar que precisa ser feito, né? Assim como calibrar o rádio a partir do momento que vocês chegam no evento. Se essas duas coisas não estiverem de acordo, o robô de vocês não vai conectar com a quadra. E também subestimar o cuidado em relação à bateria. Sem a bateria, né, não preciso nem falar, o robô de vocês não vai funcionar. Então é muito importante que vocês tenham baterias extras, principalmente em momentos em que o ciclo de partidas diminui, então vocês vão estar muito mais tempo na arena do que no pitch, então vocês têm que ter mais de uma bateria que funcione, que esteja carregada e que seja eficiente, porque vocês não vão ter tempo de voltar pro pitch com o robô e trocar. Muitas vezes alguém vai ter que pegar a bateria e levar na quadra, vocês vão trocar ali e é isso aí, vamos jogar, sabe? Então é importante não subestimar esse cuidado em relação à bateria. Outra coisa também que não é obrigatória da parte de vocês, mas que eu recomendo muito, é ter um spill kit, ou seja, a partir do momento que uma bateria rompe ou alguma coisa, algum acidente acontece, vocês têm um kit com bicarbonato de sódio, eu acho que é, e tem mais algumas coisas para, né, conter essa situação. Esse ano nós tivemos esse acidente em Brasília, e graças a Deus nós tínhamos um Spill Kit como evento e tinha uma equipe que tinha um Spill Kit também, o que nos ajudou muito. E isso pode acontecer, né? A gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. E se isso acontecer, por favor, comuniquem um voluntário, comuniquem um adulto, a gente vai ajudar vocês. Mas é sempre importante, né, ter precauções e pensar em diferentes cenários que possam ocorrer. E consequências negativas para a equipe que podem ocorrer a partir do momento que vocês não passam na inspeção ou têm dificuldades relacionadas a isso, são atrasos e consequências que poderiam ter sido evitados no laboratório de vocês já. Então, por exemplo, conectando com o slide que a gente estava falando agora, precisar repensar um subsistema completo com tempos e recursos limitados durante o evento é um dos piores cenários. Graças a Deus, a gente tem um machine shop muito eficiente aqui no Brasil, é bizarro. Eu não sei se vocês já competiram fora, mas a diferença entre o nosso machine shop e as machine shops de fora é extraordinária. Assim, tipo, em regionais acontece muitas vezes de ser só uma mesa com uma parafusadeira, algumas coisas, e essa é a machine shop. Não. Aqui a gente tem apoio do Senai, a gente tem máquinas, a gente tem muitas coisas, então a gente pode contar com eles, mas a gente não pode fazer com que a gente dependa deles, sabe? A gente não pode chegar no evento e pensar, tem machine shop lá, a gente arruma. Não, né? Pode ser que em algum momento isso mude, pode ser que não tenha, mas as mesmas coisas, é responsabilidade de vocês que o robô funcione e a equipe deve construir o robô, né? Então, um dos piores cenários que podem acontecer é a gente ter que repensar um subsistema completo com recursos e tempos limitados. E isso leva também a menos treino, menos tempo de treino na arena, né? Ou seja, tanto para equipes novas quanto para equipes antigas, isso não importa. Quanto mais tempo vocês passarem na arena, entendendo o ambiente ao redor de vocês, pensando em estratégias, calibrando o robô, melhor. Então, quanto mais rápido vocês passarem na inspeção, mais rápido isso acontece. E também, como eu comentei antes, né, para FTC e FRC, a gente pode, a partir do momento que o robô entra em quadra sem estar inspecionado, ele pode passar por consequências mais sérias, como red card ou desqualificação, né? Então, isso é algo que também precisa ser levado em atenção por vocês. E agora, então, vamos falar um pouco sobre boas práticas, né? Essas boas práticas, elas têm relação tanto com a inspeção, quanto de forma mais geral em relação a uma equipe de FRC. Ah, eu tive o grande privilégio de participar de uma equipe que é muito antiga. Atualmente, nós somos a equipe mais antiga em atuação no Brasil. A primeira equipe foi o 383, eles não existem mais, infelizmente. Era uma equipe de Porto Alegre. E, em segundo lugar, né, a pessoa que, o Ivan, o mesmo professor que fundou a 383, fundou o Vamos 56. Então, eu tive contato com as primeiras pessoas que trouxeram o FRC para o Brasil. Então, eu consegui aprender muita coisa com ele sobre boas práticas, porque, para quem não sabe, até 2023 a FRC não existia aqui. Nós tivemos uma competição em 2007, que foi o Brasil Pilot, em Porto Alegre, inclusive na PUC. Só que a competição não pôde se manter no Brasil devido a investimento, enfim, patrocínio. E então, desde 2007 até 2022, as equipes de FRC do Brasil eram obrigadas a competir fora, né? Então, quando eu fui aluna, nós competimos em Nova York, Orlando, deixa eu ver onde mais. Houston, é onde é o Mundial.
né? Porque a gente não tinha o privilégio de ter uma competição aqui. Mas por todos esses perrengues, por todas essas situações, eu trago muitas boas práticas assim que eu pude aprender com essas pessoas e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitos deles são voluntários hoje em dia, então vocês já devem ter encontrado eles por aí. Por exemplo, o Pablo, que é nosso FTA, ele foi uma das primeiras pessoas que teve contato com a FRC no Brasil, o Felipe, o Dani, enfim, vocês devem conhecer essas figuras aí, mas eu trouxe esse compilado de coisas que eu aprendi com eles e coisas da minha experiência também, que eu recomendo como boas práticas. Mas dito isso, vamos lá então. Boas práticas, eu trouxe algumas. Pela primeira, então, organização interna, que é a base de tudo. Equipes maduras, elas não começam a se organizar no evento, elas chegam organizadas. Elas sabem exatamente onde cada uma das coisas delas vai, onde a documentação vai, onde as ferramentas vão, onde vai ser. Onde, por exemplo, de que forma elas vão chegar no pitch e realizar uma manutenção no robô, quem vai ser responsável por isso, quem vai falar com o juiz, quem vai realizar scouting, todas essas coisas são definidas antes do evento. E essa é a grande diferença entre equipes maduras e equipes que ainda estão em desenvolvimento, né? Claro, equipes mudam de geração, nem todo ano vão ser as mesmas pessoas, mas essa é uma cultura muito legal de se manter. E é isso que torna uma equipe sustentável, né? Sustentabilidade é uma das buzzwords, uma das palavras principais dentro da comunidade First, e ela começa por aí, né? Então, possuir sub-equipes dentro da equipe, né, com responsabilidades claras. Então, se der um problema com programação, quem que vai resolver? Se der um problema com elétrica, quem que vai resolver? Ah, quem que vai cuidar da parte mecânica? Quem que vai realizar a manutenção? Tudo isso tem que ser definido antes do evento. Documentação mínima para cada área também, então, obviamente, isso envolve também outreach, premiação, marketing, enfim, mas documentação clara sobre programação, sobre os mecanismos do robô, sobre subsistemas, sobre código, não só para vocês, mas para as próximas gerações, né? Ah, porque muitas vezes também pode ocorrer da equipe que está competindo no evento oficial não ser a mesma que vai competir no off-season, né? Então, a partir do momento que você já tem uma documentação, já facilita a vida dos próximos estudantes. Um quadro de tarefas, né? Eu não vou entrar muito nesse tópico organizacional, assim, mas, enfim, ter uma database, um log onde vocês entendam que tarefas estão sendo realizadas, vão ser realizadas e por quem. Checklists internos, perdão, minha voz deu uma falhada, sobre se o robô está pronto para competir, o que que falta para ele entrar na arena, qual partida a gente vai estar com o bumper azul, qual partida a gente vai estar com o bumper vermelho, e são coisas que a gente precisa verificar antes também. Só um momento, peraí. Minha garrafa tá puro gelo, deve ter dado um barulhão agora. Enfim. Uma coisa que eu fazia quando eu tava competindo, a gente tinha uma checklist do lado da arena, assim, que a gente ganhou de uma outra equipe, que mostrava quais eram nossas próximas partidas e de que cor nosso bumper seria, né? Então, qual aliança nós estaríamos. Então, isso é algo que ficava visível ali pra todo mundo, tipo, era um daqueles quadros, assim, que tu escreve com caneta e dá pra apagar, sabe? Enfim, era isso e tornava o nosso trabalho muito mais fácil, porque a gente não ficava batendo cabeça, tipo, pra que aliança a gente tem que ir, pra que lado a gente tem que ir, que bumper tem que colocar. Então, tipo, ter uma checklist visível do que precisa ser modificado no robô já é uma grande ajuda, assim, pra vocês e pra todo mundo que vai estar no pitch, porque é uma correria, né? É um estresse gigantesco, então, quanto mais recursos vocês tiverem pra facilitar a vida de vocês, melhor, né? E materiais organizados no pitch, por exemplo, vocês vão ter que fazer manutenção, isso é indiscutível, então entender aonde que tá a chave de boca, onde que tá parafuso, onde tá a parafusadeira, onde que tá, sei lá, gaffers, se meu bumper abriu, tipo, como é que eu vou consertar, tipo, coisas desse tipo. A gente precisa saber onde todos os materiais estão, né, para que não falte nada também, né, tipo, ter essa verificação antes do evento, entender que partes do robô de vocês podem quebrar com impacto, então, geralmente partes mais externas, assim, por exemplo, no intake, em partidas mais, assim, como é que eu posso falar? Mais, assim, intensas, né? Essas partes podem vir a quebrar, acontece, é natural. Então, já ter essas spare parts, ou seja, tipo, partes sobressalentes, isso ser pensado antes do evento também vai facilitar muito a vida de vocês, que nem como eu disse antes, para vocês não terem que passar um tempão no machine shop refazendo o robô de vocês, né? Então, isso é muito importante também. E depois pitch eficiente, né? Entrando ainda nessa parte de saber que coisas nós temos e onde elas estão. O pitch de vocês revela tudo, basicamente, né? Então, tipo, um pitch bagunçado, ele acaba atrasando inspeção, atrasa ajustes e aumenta acidentes, né? Então, acidentes é algo que
a gente tem que falar sobre também, porque vocês têm que garantir que as modificações do robô de vocês sejam feitas com segurança, né? Tanto para vocês quanto para as outras equipes. Então, vocês têm que ter acesso fácil a ferramentas, vocês têm que ter um estoque de parafusos e peças, como eu disse, né? Peças sobressalentes, principalmente. Ter eletrônica acessível se alguma coisa falhar, entender onde vocês conseguem. Uma outra parte disso, claro, nós temos também toda uma parte de spare parts na competição que fica no pitch admin, mas vocês também, de certa forma, são responsáveis por terem peças extras do robô de vocês, né? Para caso algo aconteça. Também ter identificação de cabos dentro do robô, né? Entender, por exemplo, um cabo não tá funcionando. Que cabo é esse? O que que ele faz? Sabe? Por que que ele não tá funcionando? Mesmo que sejam poucos, mesmo que a elétrica de vocês não seja tão complexa, identificar cabeamento é algo que ajuda muito, muito mesmo. E também ter uma estação de recarga organizada, né? Como eu disse, quando a competição se torna mais intensa, vocês vão precisar de mais de uma bateria. Então é importante que vocês tenham baterias carregadas, que o robô de vocês não desligue durante a partida e a outra aliança ganhe, né? Muitas vezes uma equipe treinou muito, muitas vezes a equipe tá ganhando, aí a bateria dela acaba e é isso, né? Então, para que o destino de vocês não seja esse, é importante ter essa organização antes. Depois, testes inteligentes, um tema polêmico. Testar não é só andar para frente e para trás. Testar não é só garantir que o robô de vocês anda no laboratório, né? Porque muitas vezes um teste se resume a isso, mas não deve ser assim, né? O robô bom não é o que funciona por 5 minutos, não é o que consegue realizar o que vocês definiram no laboratório, é um robô que funciona durante os 3 dias do evento, né? Obviamente, a gente vai ter momentos em que as coisas não vão funcionar, isso é normal. Devido ao transporte, às vezes muitas coisas chegam diferente no evento, né? Ou vocês mandam um robô desmontado e na hora de montar muitas coisas não funcionam da forma que estavam funcionando no laboratório. Mas vocês têm que dar o melhor de vocês para garantir com que, sim, o robô de vocês funcione durante os 3 dias. Né? Então, teste de estresse, teste de repetição, tanto em relação a materiais do robô quanto o robô completo. E também teste com todos os subsistemas funcionando juntos, né? Uma coisa que eu sempre falo é que na FRC não adianta você ter um robô que faça muitas coisas ao mesmo tempo, mas não faça nenhuma delas de forma precisa e constante, né? Então, se o robô de vocês, por exemplo, só coleta e atira, perfeito. O robô de vocês não precisa, tipo, coletar, atirar, escalar e não sei mais o quê. Se ele faz uma coisa, mas ele faz muito bem, vocês já estão à frente de muita gente, sabe? Então, é bom vocês garantir com que isso funcione. E bom garantir no laboratório também, né? Entender como o robô de vocês funciona sobre diversas condições, como certos materiais funcionam sobre diversas condições. Então, isso é algo que vocês têm que dar a devida atenção. Eu sei que uma temporada de FRC é muito corrida, mesmo com cronograma, mesmo com organização, as coisas não saem como a gente espera. Mas é importante vocês terem esse tempo para teste no laboratório e, claro, na competição também, né? Então, entender como o robô de vocês funciona em diferentes condições durante o evento. E depois documentação inteligente, né? Documentar para competir, não só para preencher um papel. Então, documentação ela não é para juiz ver também. Obviamente é, né? De certa forma, os juízes avaliam a documentação de vocês, mas obviamente a documentação não deve ser pensada apenas com esse intuito, mas sim para quem vem depois, né? Como eu disse, sustentabilidade é uma das buzzwords no universo da FIRST, uma das palavras-chave, assim, mas ela não se resume apenas a reciclar materiais, apenas a sustentabilidade do planeta, mas sim sustentabilidade de uma equipe, né? Garantir que uma equipe funcione enquanto vocês estão lá e depois, né? Assim como ela também tem funcionado para pessoas que vieram antes. Por exemplo, a equipe que eu participo tem 23 anos, né? Então, nós podemos dizer que ela é uma equipe sustentável, porque a cada ano a gente dá o nosso máximo para garantir que a nossa documentação não se perca e que o nosso trabalho, assim, suceda durante as próximas gerações, né? Então, isso é algo que requer muito esforço e que nem sempre sai como a gente quer, mas é algo necessário, né? Então, a partir do momento que vocês registram problemas e registram soluções, facilita a vida de pessoas que virão depois, né? Até rimou, que engraçado. Mas, por exemplo, se vocês têm um problema muito constante com, sei lá, alguma biblioteca, alguma coisa assim. Vocês documentam, a gente resolveu de tal forma para que as próximas gerações, quando passarem por esse problema ou por algo parecido, elas saibam o que fazer. Ou nós tivemos tal problema construindo um elevador, mas nós solucionamos de tal forma. Tipo, coisas desse tipo, assim, é muito importante vocês terem esse tipo de registro. Também fotos de montagens do robô, entender como foi o passo a passo para ele ser feito. Um documento que não é obrigatório, mas que muitas equipes grandes e antigas, tipo, tanto no Brasil quanto fora, têm o costume de fazer,
é um Robot Book, ou seja, que fala sobre todos os subsistemas do robô, fala sobre prototipagem, fala todo o processo de idealização até construção e finalização dele. Então, esse é o tipo de documento que vale a pena botar esforço em cima, botar tempo, porque ele vai ser utilizado não só por vocês, mas pelas pessoas que virão depois, né? E também centralizar esse tipo de documentação, né, no Drive, Notion, GitHub, que seja, ter o material de vocês separado e salvo em algum local seguro, né? E também material de apoio para novatos. Eu não gosto da palavra novatos, eu prefiro rookies. Mas enfim, ter esse material salvo para os estudantes que entrarão na equipe também já vai facilitar muito e vai fazer com que eles tenham uma compreensão muito maior de como a equipe vem competindo e do que é FRC, e como construir robôs, né? E comunicação interna é o que diferencia equipes grandes das excelentes. Então, equipes que se comunicam bem resolvem problemas antes delas virarem crises, né? Deles virarem crises. Então, ter comunicação clara, ter o pessoal que está no pitch bem treinado para entender como eles vão resolver tal problema ou com quem eles vão contar se alguma coisa acontecer, entender o espaço do evento que vocês estão, por exemplo, onde vocês podem treinar, onde vocês podem conseguir peças extra, onde vocês podem conseguir manutenção, onde vocês podem conseguir, sei lá, qualquer coisa. É importante que quem está no pitch tenha consciência disso, tenha consciência do que vai falar para os juízes, tenha consciência, enfim, de tudo, basicamente, no evento. E também tenha consciência de como a manutenção vai ser feita no robô a partir do momento que algo acontecer. Então, tipo, ter pessoas designadas para cada uma dessas coisas, sabe? Também reuniões rápidas, né? Tipo, enfim, comunicação, né? De certa forma. E também ter essa integração mecânica, elétrica, programação, porque o robô de vocês é uma máquina com diversos subsistemas, e se um deles não funcionar, provavelmente isso vai impactar o resto, né? Então, garantir com que essa integração seja efetiva e seja constante e estável, né? E também um fluxo de decisão durante o evento, né? A partir do momento que vocês têm que tomar uma decisão técnica ou não técnica, ou o que seja, ter pessoas indicadas para isso, mentores, saber com quem contar, né? Então, comunicação é uma palavra-chave também que tem que ser levada em consideração para qualquer aspecto de uma equipe. Deixa eu ver o que mais. Inspeção como estratégia também é uma coisa que eu gosto de falar. Inspeção não é sobre passar na competição, é sobre competir melhor, né? Não é sobre apenas ser aprovado para estar em quadra. É sobre evitar atrasos, evitar estresse, liberar mais tempo para treinos na arena. Eu sei que eu falo muito sobre isso, mas é porque realmente é muito importante. Também trazer uma segurança maior para os playoffs. Obviamente, vocês têm que ser reinspecionados, né, para jogar os playoffs. Mas a partir do momento que vocês passam na inspeção para as qualificatórias, vocês já vão entender quais são os pontos fortes, pontos fracos da equipe, já podem melhorar isso para os playoffs, e se passou uma vez na inspeção, é muito provável que passe depois também, né? Se, enfim, nada for alterado, não sair muito do que foi apresentado como primeira versão, né? E também mantém a equipe focada no que importa, né? Porque, como eu disse, as competições elas são muito legais, elas são incríveis, elas são um momento em que a gente prova que o nosso trabalho de 2 meses valeu a pena e que foi o melhor que a gente poderia ter feito, né? Então, é um evento, é um ambiente que, de certa forma, traz estresse também. Então, quanto mais vocês puderem facilitar a vida de vocês para esse momento, melhor. É bem um pensamento ansioso, assim, de tipo, e se tal coisa acontecer? Mas é importante vocês levarem isso em consideração. Deixa eu ver o que mais. E como eu disse antes, né, inspecionem os próprios robôs de vocês antes do evento. Isso não vale como inspeção oficial, mas serve para conhecimento da própria equipe. Como eu disse, todos os materiais da First, absolutamente todos, são públicos. Basta vocês acessarem o firstinspires.com. Eu sei que eles mudaram um pouco o armazenamento de alguns documentos, mas acho que todos já estão online novamente. Então, a partir do momento que essa ficha sai, é importante vocês já iniciarem esse processo de verificação no laboratório. Vocês não precisam passar na inspeção de primeira, mas esse documento vai ser importante para guiar vocês para entender o que deu certo, o que ainda pode ser melhorado, enfim. Toda vez que esse documento sai também, eu geralmente comunico nos grupos da FRC, a Estemos divulga, o festival divulga, todo mundo divulga, porque é algo muito importante. Então, essa informação vai chegar em vocês, com certeza. Mas é importante, né? Vocês saberem que a FIRST disponibiliza tudo o que vocês precisam para competir, absolutamente tudo. Tudo está no site, desde como montar um robô, desde como se inscrever, desde como competir, desde absolutamente tudo está documentado lá.
E é importante a gente ter uso disso para nós como estratégia, né? Então, a estratégia é algo na FRC que não apenas se limita à estratégia de jogo, né? A como a gente vai competir com uma equipe e competir contra outra aliança, mas também vai apresentar prêmios, a criar um robô que traga uma vantagem maior, ter um pitch que traga uma vantagem maior para vocês, tipo, reduza tempo realizando manutenção, reduza tempo procurando ferramenta. Então, tudo no FRC eu vejo como estratégia, sabe? Então, é importante ter esse pensamento, né? Se vocês concordam, obviamente, não precisam pensar que nem eu, mas é uma visão que eu gosto sempre de trazer, assim, eu acho bem importante. Peraí. E depois também as equipes podem requisitar outro inspetor de robôs ou uma segunda opinião do Lead Robot Inspector, que seria eu. Eu falei que eu sou LRI, acho que eu nem falei muito bem o que um LRI faz, perdão, porque pra mim isso é algo assim tão, sabe, já não sei, eu já me acostumei tanto com isso que eu esqueço de explicar, mas basicamente um LRI é a pessoa que cuida do processo de inspeção. Eu geralmente não inspeciono tantos robôs, geralmente eu fico mais andando pra lá e pra cá quando alguma coisa explode, eu que resolvo. Brincadeira, nada explode, tá? Mas caso precisem de uma segunda opinião, ou caso, tipo, inspetores fiquem em dúvida em alguma coisa, ou a equipe queira uma segunda opinião, eu que realizo essa parte, sim. Eu que geralmente dou as notícias difíceis também, quando uma equipe precisa refazer alguma coisa ou precisa fazer uma mudança bem significativa, eu sou essa pessoa que a mensageira, né? Mas vocês sempre vão me ver pelo evento, perto dos inspetores ou na inspeção, eu tô lá para ajudar vocês, como eu disse. Nós trabalhamos com um grande time para garantir que vocês possam competir, né? E que seja justo para todo mundo. Então, vocês podem contar comigo, vocês podem contar com os inspetores, assim como vocês também têm direito de pedir uma segunda opinião, né? Isso é totalmente válido. E é atualmente recomendado também que as equipes iniciem a inspeção o mais rápido possível. Como eu disse, a partir do momento, na FRC, pelo menos, tá? FTC não tem essa questão de peso e FLL eu acho que também não. A partir do momento que vocês pesam o robô de vocês, a inspeção já é iniciada. E quanto mais rápido isso acabar, mais tempo vocês vão ter para treinar, para identificar erros, para realizar melhorias e permitir que esses ajustes sejam feitos com o maior tempo possível, né? E, de novo, o manual é nosso melhor amigo na build season e fora dela também, né, durante a competição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o material é o guia oficial que a gente vai se referir para resolver essas dúvidas, né? Tanto na questão de pontuação, quanto questão de robô, quanto a questão de apresentação em prêmio, enfim, qualquer coisa, tudo, absolutamente tudo da First está documentado. Então, esse manual é a nossa referência, né? E, de novo, ali eu deixei a mesma coisa de inspecionar os seus robôs antes do evento, porque, de verdade, é algo que traz uma vantagem muito grande para vocês. Então, alguns do's and don'ts que eu salvei para o final. Então, tipo, cheguem cedo para iniciar a inspeção, não deixem ela para o último minuto. Revisem a ficha oficial antes do evento. E não escondam problemas ou irregularidades no robô, porque em algum momento alguém vai perceber, em algum momento talvez isso cause algum acidente, alguma coisa que a gente quer evitar, né? Então, tudo bem se o robô de vocês tem algum defeito, eu não gosto da palavra defeito, tem alguma coisa que não saiu da forma que vocês esperavam e esteja impactando o desempenho de vocês. A gente tá lá para ajudar, né? Todos os inspetores, acho que pelo menos a grande maioria já foi competidor ou pelo menos é mentor de alguma equipe, então a gente sabe resolver muita coisa, a gente entende muita coisa que está acontecendo e a gente está lá para ajudar, né? Isso não é. É uma burocracia que precisa acontecer, mas, acima de tudo, nós estamos lá para contribuir com as equipes e, como eu disse, se vocês não competirem, significa que a gente falhou, né? Então, vocês podem contar com a gente para esse processo. Podem pedir ajuda aos inspetores sempre que tiverem dúvidas, né? A gente não. Qualquer dúvida, absolutamente qualquer coisa, vocês podem falar com a gente. Não ignorar a regra de segurança, né? Às vezes, por exemplo, ir além do limite do robô para garantir que ele seja mais rápido ou não ter tanta consideração com alguma coisa e o robô acabar esquentando muito, e são coisas perigosas, então não façam isso. A partir do momento que isso acontece, pode trazer consequências para vocês, para a arena, para outras equipes e, de novo, podem contar com a gente para resolver esses problemas também, né? Depois, fixar bem a bateria e bumpers é algo essencial. Como eu disse, bumpers têm que ser pensados como parte do design de vocês, e vocês têm que ter baterias sobressalentes para durar o evento inteiro, né? Então, deem o devido cuidado a isso, garantam que na correria a bateria de vocês seja bem presa, que ela não vai cair durante a partida, que o robô de vocês não vai desligar. E assim como os bumpers também, né? Porque isso traz penalidade, de certa forma, também. Usar cabos soltos ou baterias mal presas também, por favor, não façam isso.
e realizar inspeções parciais se o robô de vocês ainda não estiver pronto. Por exemplo, nós já montamos toda a parte da pneumática, nós não vamos mais mexer nisso, mas a gente ainda precisa fazer uma alteração no chassi. Tudo bem, a gente já pode inspecionar a pneumática. A partir do momento que vocês estiverem prontos com a outra parte, a gente realiza mais uma inspeção parcial. Isso é completamente aceito, né? A inspeção não precisa ser assim, numa vez só, né? O robô de vocês não precisa estar perfeito, magnífico, sem nenhum erro para passar na inspeção, assim, de uma vez só. Vocês podem falar com a gente em diversos momentos, né? Isso é esperado. É uma regra que esse ano ficou muito mais clara no manual e que acho que vai se manter assim, na minha visão, não tem por que não, né? Não tem por que ela ser modificada, mas vocês podem falar com a gente, por etapas, né? E se vocês quiserem interromper a inspeção por qualquer motivo, tipo, não, na real que eu vou voltar aqui depois porque eu quero fazer tal coisa, tudo bem, né? Não tem nenhum problema. E tratar a inspeção como burocracia, eu sei, de novo, que é chato, tipo, assim, vocês trabalham 2 meses, praticamente, mais, né, para construir um robô e para garantir que ele funcione durante o evento, e daí chega alguém lá e fala, tal coisa que vocês achavam que estava certo durante 2 meses está errada. Tipo, isso é chato, isso é frustrante, mas isso é algo que pode ser facilmente evitado com a leitura do manual e também com a opinião de mentores, enfim. Mas tentem não visualizar esse processo apenas como uma burocracia, né? Tipo, ela é parte essencial do torneio. A First existe desde, acho que mais de 20 e poucos anos, não vou lembrar agora quantos, mas existe há muito tempo e a partir do momento que vocês ficam mais tempo nesse universo, vocês vão conhecendo pessoas que fazem as coisas acontecer. E eu digo isso por conta própria. Eu já conheci muita gente, tipo, que eu só vi em vídeo, ou que eu só ouvia falar, ou só vi o nome lá no manual da FRC todo ano, que são pessoas responsáveis por garantir que as regras funcionam e por fazer manual e por, enfim, decidir coisas grandes dentro do universo da FIRST. E eu posso garantir para vocês que essas coisas são muito bem pensadas e muito bem avaliadas, muito bem testadas antes de chegar até os alunos. Então, se existe alguma coisa, é por algum motivo que foi pensado e repensado muitas vezes e que faz sentido, ou que vai fazer sentido em algum momento, sabe? Então, inspeção existe para isso, assim como avaliação em sala. Cada uma das coisas dentro de uma competição tem o seu propósito, né? Então, a inspeção não é diferente e ela tem que ser levada como algo que faz parte da competição, assim como vocês têm que apresentar um prêmio em sala para ser considerado, vocês têm que passar na inspeção para poder jogar uma partida, né? Então, eu sempre tento pensar dessa forma, assim. E acredito que seja isso. Eu acho que eu falei meio rápido, mas eu tentei compilar, de certa forma, coisas importantes tanto para FLL, FTC e FSC. De novo, regras mais específicas vão ser lançadas agora em janeiro. Eu acho que o nosso kickoff vai ser na primeira semana, eu não lembro agora. Vai ser. Eu vi a Lulu fazendo que sim. Mas logo após isso, eu tenho um treinamento com os outros LRIs dos outros países, e logo após isso, a ficha já sai. Então, ela vai ser divulgada, todas as regras novas vão ser divulgadas para vocês, a gente vai explicar direitinho tudo que vai ser modificado. Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. E, de novo, muito obrigada. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa ou queiram discutir mais amplamente, depois eu botei um QR Code no meu Linktree que tem todas as formas que vocês conseguem me achar. Então, e-mail, GitHub, Instagram, qualquer coisa. Sintam-se à vontade para me chamar. Eu entrei oficialmente de férias agora, então super tranquilo, a qualquer momento podem me chamar. E muito obrigado novamente, mais uma vez, GC for Tomorrow, pela oportunidade. Parabéns por estarem fazendo um trabalho tão impactante, tão importante para tantas equipes. Com certeza é algo que vai ser levado por muito tempo, por muita gente, e lembrado tanto por voluntários quanto participantes. Então, muito obrigado. E muito obrigada a todo mundo que tirou um tempo no domingo, né? Eu sei que não é fácil. E é isso aí. Muito obrigada por me escutarem e por estarem aqui. Muito obrigada.